Você já conheceu uma mulher que parecia boa demais para ser verdade? Que em menos de uma semana já estava te chamando de amor, mandando fotos, dizendo que sentiu conexão? A verdade é que a grande maioria das mulheres que se oferecem fácil demais geralmente escondem uma armadilha, e a maioria dos homens descobrem isso da pior maneira, quebrando a cara. Hoje você vai entender por que se envolver com mulheres fáceis demais é um dos piores investimentos que você pode fazer, mesmo que seja por diversão. Também contarei uma história minha que talvez muitos de vocês se identifiquem. Não é o tipo de história que eu contaria para qualquer um. Revelei apenas para alguns poucos amigos até hoje, mas tem tudo a ver com o assunto do vídeo de hoje. Começou assim. Durante o período de pandemia, a minha realidade foi igual à da maioria dos homens solteiros. Eu ficava em casa trabalhando, estudando, e no tempo livre mexia um pouco no celular e conversava com uma ou outra mulher. Depois de alguns meses rodando pelas redes sociais, eu me deparei com um perfil que me chamou a atenção. Era uma mulher que morava na minha cidade. Muito atraente, parecia gostar as mesmas coisas que eu e, melhor, tinha poucos seguidores. Mas havia algo diferente nela. Eu ainda não sabia explicar o que. Decidi seguir, e ela seguiu de volta. Então, comecei a acompanhar os stories dela e acabei descobrindo que meu instinto não estava enganado. Ela começou a postar fotos extremamente picantes. Eu fiquei completamente hipnotizado. Não passava um dia sem que eu corresse para ver qualquer coisa que ela postasse. Quando ela postava alguma foto do corpo, era extremamente provocativa. Principalmente porque não se tratava de uma modelo ou de uma dessas famosinhas de Instagram. Era uma pessoa comum, postando fotos de uma rotina comum. Eu precisava puxar conversa com ela e, claro, não esperei muito. No início, eu não achei que ela fosse dar muita bola. Afinal, as fotos eram públicas, e eu imaginei que já deveria haver uma legião de outros homens acompanhando aquelas pérolas secretas no perfil dessa garota. Mas eu estava enganado. Ela me respondeu. E sim, ela era muito mais fácil do que eu imaginei. Ela se mostrou totalmente receptiva logo nas primeiras mensagens e aceitou meu convite para sair logo de cara. Eu fiquei desconfiado, mas a tentação falou mais alto. Eu fui. Marcamos de nos encontrar num parque aqui da minha cidade. Logo na semana seguinte. Era um domingo à tarde, e eu me lembro exatamente dos detalhes. Eu estava com medo de ser uma armadilha ou coisa do tipo, mas eu cheguei e ela estava lá, sentada sozinha num banco com seus fones de ouvido. Me aproximei e vi que não era mentira, ela era realmente muito atraente. Para a minha felicidade, ela foi receptiva e a conversa fluiu de maneira muito fácil e leve. Nós ficamos cerca de 2 horas dando voltas no parque, conversando sobre a vida e flertando. Por fim, decidimos parar numa sorveteria antes de ir embora, e lá o beijo aconteceu. Eu estava realmente muito excitado. Ela já havia me dito que morava ali no bairro, e quando ela revelou que morava sozinha, eu não aguentei. Falei para ela que queria ir assistir um filme na casa dela. Eu jurava que ela ia negar, mas ela aceitou, e tudo aconteceu. Mas como diz o ditado, quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Nós continuamos saindo após algumas semanas, e ela dizia que estava apaixonada, que nunca tinha conhecido alguém como eu, e que queria algo sério comigo. Por um lado eu gostei, mas meu alerta estava ligado. Eu ainda não sabia exatamente o porquê, mas aquilo não estava me cheirando bem. A resposta não tardou a aparecer, e era pior do que eu imaginava. Ela era casada, e o pior, o marido dela já sabia que tinha outro na jogada. Descobri isso conversando com a dona da sorveteria que nós frequentávamos. E naquele momento, a última coisa que eu queria era arriscar minha integridade física e mental, me envolvendo em um triângulo amoroso. Para minha sorte, consegui sair ileso. Nem perdi tempo conversando e perguntando. Simplesmente sumi e continuei, seguindo minha vida.
Eu contei essa história porque mulheres como essa que eu conheci estão espalhadas aos montes por aí. Algumas fazem isso por carência, outras porque estão insatisfeitas, e algumas porque simplesmente gostam da emoção de sair com qualquer um que aparece. Mas o fato é o seguinte: na grande maioria das vezes, não compensa o investimento. Imagina se tivesse dado tempo de eu me apaixonar por aquela garota. O estrago teria sido ainda pior. O filósofo Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Se trouxermos isso para o contexto dos relacionamentos, veremos que a virtude não está em sair com o máximo de mulheres possíveis, mas sim em se contentar com aquelas que realmente merecem seu esforço. Quando você adota essa mentalidade, percebe que focar em mulheres fáceis demais é pura perda de tempo. O grande problema da mulher fácil demais é que ela ilude. Não é sobre julgar a mulher ou sobre moralismo barato, é pura lógica. E a lógica é a seguinte: se ela dá mole muito fácil para você, pode ter certeza que ela faz isso com outros caras também. Muitos homens, quando encontram uma mulher bonita e fácil, acabam se iludindo. Eles caem no canto da sereia, achando que a mulher só age assim com eles. E sabe qual é o resultado disso? Você quebra a cara depois, quando descobre que não era o único na fila dela. Ou pior, você passa por situações como a minha e acaba se envolvendo com mulheres comprometidas, às vezes sem nem ficar sabendo. A verdade é que a mulher de valor não se joga nos braços do primeiro cara que aparece. Ela não está atrás de preencher um vazio emocional com um corpo novo. Ela sabe que o próprio tempo é valioso demais para ser desperdiçado em joguinhos ou carência. Quando uma mulher se entrega fácil demais, sem te conhecer, não é sinal de conexão, é sinal de descontrole. E se ela não consegue controlar os próprios impulsos, como vai lidar com um relacionamento de verdade? É chato saber disso, mas na grande maioria das vezes você não está sendo especial. Está sendo o próximo. Mulher que se joga nos seus braços na primeira semana provavelmente se jogou nos braços de vários antes de você. Não confunda intensidade com exclusividade. O que parece entrega, na verdade, pode ser pressa. Pressa de esquecer um ex, pressa de se sentir desejada, pressa de prender alguém para não lidar com o próprio vazio. E o pior, ela vai fazer isso parecer amor. Mas é carência disfarçada. A mulher que tem autoestima, que tem vida, que tem opções, ela seleciona. Ela não corre atrás de aprovação, ela não implora por atenção. Ela te observa, te testa, te analisa. Porque para ela não é só sobre química ou papo bom. É sobre congruência, é sobre postura. Ela sabe o que quer e não entrega o que tem de mais valioso para qualquer um. E justamente por isso, quando ela escolhe, essa escolha tem peso. Agora olha o outro lado. Mulher que te dá tudo de cara, que se molda ao que você quer ouvir, que se mostra perfeita demais, está te vendendo um sonho. Só que sonho, demais, cedo demais, costuma virar pesadelo. É marketing emocional. Você cai na ideia de que achou a mulher ideal, quando na verdade caiu num poço. Porque o amor verdadeiro não tem pressa. Mas a manipulação emocional, essa sim, sempre vem com urgência. E se ela não se valoriza, por que você deveria valorizar? O homem que entende isso para de correr atrás do que é fácil. Ele entende que o que vem fácil, normalmente, sai caro, muito caro. E que o verdadeiro desafio, o que realmente vale, é conquistar alguém que sabe o próprio valor. Fuja das que pulam etapas. As que valem a pena fazem você provar que está à altura. Não por ego, mas por inteligência emocional. Porque o grande problema não é nem perder tempo. Às vezes, pode até ser legal se divertir um pouco. O grande perigo disso tudo é a armadilha emocional que ela esconde. Sabe aquela sensação de essa mulher me entende como ninguém? De parecer que vocês se conhecem há anos, mesmo depois de 2 encontros? Pois é, isso tem outro nome: vínculo emocional acelerado.
E o problema é que, quando vem rápido demais, geralmente não é real, é construído, é fabricado, é uma armadilha emocional feita para te prender. Não porque ela te ama, mas porque precisa de alguém que ocupe um espaço vazio. Mulheres assim têm uma habilidade quase hipnótica de espelhar o que você quer. Elas dizem as palavras certas, criam momentos intensos, fazem você sentir que finalmente encontrou a certa. Mas no fundo, estão usando técnicas inconscientes de apego rápido. Fazem você pular fases do jogo e quando você menos percebe, já está viciado na ideia dela. E é aí que mora o perigo. Enquanto você se conecta de verdade, ela está usando isso como alívio emocional. Ela não quer te conhecer, quer fugir da própria dor. E o combustível que mantém essa conexão viva é o seu desejo de ser validado. Mas olha o paradoxo, quanto mais disponível você fica, menos valor ela enxerga. Porque quem se entrega por carência também sente desprezo por quem aceita migalhas emocionais. Você precisa começar a identificar o padrão. Ela te envolve, cria um clima de almas gêmeas e depois começa a esfriar do nada. E você se vê tentando reconquistar o que nunca foi seu de verdade. Porque o vício não foi por ela, foi pela sensação, pela dopamina. E acredite, mulheres imaturas sabem disso e usam isso. Mesmo sem perceber, elas testam a sua dependência. A mulher fácil demais pode parecer um presente, mas muitas vezes é uma bomba relógio emocional. E se você não tiver inteligência emocional, vai se apaixonar pela ilusão. Vai investir em alguém que nem sabe o que quer. Fuja de mulheres que pulam fases. Fuja de quem tenta te ganhar sem te conhecer. A essa altura do campeonato, talvez você já deva ter entendido a ideia. Talvez você queira continuar se divertindo com as fáceis. Ou talvez queira construir algo sólido com uma única mulher. Seja como for, deixarei aqui algumas regras para que você não se perca nesse processo. Antes de tudo, você precisa entender que se você quer parar de se enrolar com mulher instável, tem que parar de se guiar só pelo desejo. O tesão é cego, autocontrole é poder. Antes de mergulhar numa conexão, observe. Preste atenção nos detalhes. Mulher que já te chama de amor em um mês, que faz planos de futuro no primeiro final de semana, não está apaixonada por você. Está desesperada por uma fuga. Regra número 1. Não confunda intensidade com conexão real. Mulher madura é seletiva. Não é porque ela demora a responder ou mantém distância no começo que ela não gostou de você. Às vezes é o contrário. Ela está observando se você tem postura. Se você é um homem de valor ou mais um que vai cair fácil pelo primeiro olhar sedutor. Regra número 2. Jamais invista mais do que ela. Isso vale para tempo, atenção, energia. Mulher que se entrega rápido demais, normalmente espera que você faça o mesmo. E quando você cai nessa, vira o cara previsível, o cara carente, o cara descartável. Relacionamentos de verdade têm equilíbrio, interesse mútuo, construção gradual. Regra número 3. Mantenha o foco no seu propósito. Uma mulher de alto valor nunca vai ser sua prioridade nos primeiros meses. E ela nem vai querer isso. Ela vai respeitar o homem que tem vida própria, metas claras e não perde o rumo por causa de um flerte. Já o homem sem propósito atrai justamente o outro tipo. O tipo de mulher que não vai dar a mínima para os seus objetivos e vai querer que você largue tudo por causa dela. A verdade é simples. A mulher fácil demais não é necessariamente um problema, mas só se você estiver maduro o suficiente para não cair em ilusões. Porém, se você ainda se impressiona com intensidade instantânea, frases prontas e joguinhos emocionais, você está a um passo de se dar mal e nem vai perceber até estar preso. Inteligência emocional é o novo poder. E se você não tiver isso, vai sempre ser dominado pelo que parece bom, mas só destrói por dentro.
Lembre-se disso. Mulher boa não consome, ela constrói junto com você. E se você quer atrair mulheres de alto valor, precisa ser um homem de alto valor. Isso exige filtro, exige visão, exige saber dizer não para aquilo que brilha na superfície, mas é vazio por dentro. É o oposto do que a maioria dos caras faz hoje. E por isso, eles continuam quebrando a cara. E se esse vídeo te fez acordar, já deixa o like para que ele atinja mais homens que precisam ouvir isso. E se você se sentir confortável, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. E lembra de mandar esse vídeo para aquele amigo que vive se iludindo com mulher que mal conhece. A partir de hoje, você não vai mais cair nesse jogo. Você vai jogar outro. Um jogo de respeito, de valor, de verdade.